Vitor Vilar, eu quero que você dê a sua manchete sobre o Vitória, né? Fala Fábio, fala Cássio. Rapaz, a manchete é a seguinte, né? Hoje foi, na minha visão, uma partida absolutamente vergonhosa do Vitória. Uma vergonha o que o Vitória fez hoje na Fonte Nova, porque você ter 11 contra 10 durante 75 minutos do jogo e o Vitória não ficar à frente do placar em momento algum, e quando ele estava perto de virar o jogo, né, de fazer o 2-1, ele entrega um gol. Aí eu acho que já categoriza como uma vergonha, né? E aí, além disso, você, depois de entregar um gol, você ter a expulsão de PP, fazendo, cara, basicamente o mesmo movimento que Jean Lucas fez. Porque uma coisa é Jean Lucas totalmente infantil no início do jogo. Mas a outra coisa é PP de repente ter visto esse lance no intervalo e cometeu o mesmo movimento de dar um murro assim com a mão fechada no jogador e achar que não vai dar em nada. Então, o Vitória cometeu hoje uma vergonha, né? Você teve um a mais durante boa parte do jogo, saiu atrás do placar, depois você consegue empatar, você tem tudo para virar, você entrega um gol e depois tem um expulso de maneira vergonhosa. Então, é mais ou menos isso. Essa é a manchete, uma vergonha que o Vitória fez hoje na Fonte Nova. Bom, Cássio Cardoso, você está sendo expulso da Fonte Nova, né, nesse momento. Mas antes, eu quero que você dê só a sua pincelada sobre o Vitória, tá? O seu Tá, ponto de vista aqui rápido, que aí a gente segue com o Vitor Vilar. Mas claro, tem muitos será um torcedores do, prazer. do Vitória que também querem ouvir a sua opinião aí sobre a atuação do time rubro-negro. Eu acho que o Vitória hoje decepcionou no primeiro tempo. Acho que a escalação decepcionou porque o Wellington Rato foi titular. Eu não sei se eu tiraria o Baralhas. Eu achei que fosse uma questão física, mas não foi. E o Baralhas ele se multiplica. Talvez fizesse o Vitória aparecer ainda mais com vantagem numérica. E penso que a postura do Vitória foi muito incômoda no primeiro tempo. Assim. Foi de um time que acreditou pouco, poderia tirar vantagem da superioridade numérica. Assim. Não achei o Vitória comportamento bom. O Vitória não teve comportamento de clássico, velho. O Vitória não teve gás, aquela coisa da garra. No segundo tempo, não. No tempo, achei que o Vitória voltou com faca nos dentes. Parece que tomou um ganho de energia ali no intervalo. O Gustavo entrou bem. O time deu uma amassada no Bahia, assim, federal, com atitude, com força física, com finalização. E teve a pique de virar. Mas o Vitória não pode errar tanto na defesa. O Bahia foi muito pouco no ataque para fazer 2 gols. E fez. Então, o Vitória foi um time muito instável na defesa e foi um time muito imaturo na gestão da vantagem, inclusive com o PP. Mas também, antes do próprio PP, o Vitória muitas vezes esbarrou em atitudes erradas, em decisões erradas, e aqui, algo que não vai ter muito o que fazer, esbarrou também na falta de qualidade. Faltou também qualidade ao Vitória para refinar um passe, refinar uma finalização, e quem sabe tirar um proveito maior. Mas, além da qualidade, na minha opinião, aí o Vilar tem muito mais propriedade para falar, acompanha de perto o Vitória sempre. Para mim, faltou também postura no primeiro tempo, e aí, quando teve a postura no segundo tempo, aí que a qualidade ficou faltando. Mas é um Vitória que ainda está faltando passos mais firmes para passar a ser um time confiável, né? Com perdão da redundância, porque o Vitória hoje teve um cenário muito favorável. E aquela coisa, o Vitória tem que parar de surpreender em algumas coisas, né? O Vitória parecia que estava perdido contra o Vasco, conseguiu uma virada. Hoje, que consegue um homem a mais, não reage a isso de maneira positiva, sabe? Foi praticamente um time de intervalo ali no segundo tempo, em que acabou indo bem, mas não foi suficiente para segurar nenhum ponto. Então, acho que isso pesa bastante. O Vitória precisar evoluir muita coisa aí, porque contra o Santos, no próximo domingo, tem um jogo importantíssimo pela Série A. Um abraço, Muito pessoal. bem, valeu, Cássio, um abraço para você, bom descanso aí, Abração. boa semana. O Obrigado. primeiro expulso da Fonte Nova hoje foi Jean Lucas, o último está E sendo o hoje, Cássio Cardoso. É tipo isso. Já tô aqui, ó, velho. Tomara que eu não tome soquinho, né, velho? Aliás, eu não dei soquinho em ninguém, mas que eu não tomo. Um abraço, velho. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vilão. Tchau. valeu, Cássio. Seguimos aqui para continuar analisando o Vitória, né, nessa derrota pro Bahia. É por aí, Vitor Vilar. Faltou postura no primeiro tempo, faltou saber jogar com um jogador a mais, propor na Fonte Nova. Me pareceu que foi um cenário que o Vitória não estava preparado para acontecer. Tanto que no intervalo, né, certamente com a, as instruções do Carpini,
o Vitória fez o que devia ter feito já no primeiro tempo, né? Que é pressionar, ocupar mais o último terço, fazer o goleiro adversário trabalhar. Conseguiu, fez o empate. E aí também me parece que fica satisfeito com o empate, né? Também dá aquela arrefecida, vai com muito ímpeto, mas também quando faz o gol já, pô, já tá bom empatar. Me parece que fica essa sensação. E aí toma o gol quando não se esperava, e aí o PP acabou com todas as chances, né? Porque de fato o elenco, né? A qualidade do Bahia ficou muito evidente, né? Mesmo com um jogador a menos, conseguiu equilibrar o jogo, controlar o jogo e vencer o jogo desse Vitória, que ainda falha muito, né? Ainda falha demais. Rapaz, assim, eu até falei lá no comentário inicial, né, na pincelada inicial, que foi uma partida vergonhosa do Vitória, e eu não vou tirar nenhuma palavra, assim, eu acho que foi constrangedor mesmo, porque foi constrangedor porque a falta de qualidade ela prevaleceu, né? O Cardoso falou muito aqui da qualidade que prevaleceu a favor do Bahia e a falta de qualidade do Vitória ela prevaleceu demais assim no jogo de hoje, né? E prevaleceu para além da questão numérica, assim, né? Mesmo com um homem a mais, o Vitória não conseguiu a falta de qualidade é tamanha que o Vitória não conseguiu se valer disso. E eu acho que é muito por conta disso, né? Que eu falo aqui, né? Em todos os comentários, muita gente fica chateado, me chama de pessimista. Mas eu falo realmente, cara, o Vitória tem que se esforçar, focar muito na Série A, porque a situação do Vitória não é boa, a situação do Vitória é muito perigosa, né? Porque o Vitória, ele não cansa de surpreender a gente em relação à sua incompetência, assim. O Vitória é um time que a cada rodada em momentos ele consegue uma virada heróica contra o Vasco, uma virada fantástica, empolgante, né, que tinha tudo para devolver, né, a moral do time nessa Série A. Um resultado incrível como foi esse do Vasco, com um homem a menos, né? A gente está falando de um time hoje que perdeu com um homem a mais. Naquele jogo ele virou o jogo com um homem a menos. Então o Vitória teve ali aquele resultado que tinha tudo para empolgar. E aí na rodada seguinte da Série A, E o ele tem essa adversário situação de pressionado, homem a né, mais. Vitor? Ainda tem isso. O adversário vindo de 3 derrotas seguidas. Pois é. Ainda tem isso, né? Assim, com o Bahia em dificuldade, o Bahia tendo um jogo difícil em casa, o Bahia perigando aí na Libertadores, de ficar fora da Libertadores. A gente já debatendo a possibilidade de ter um Vitória e Bahia na Sul-Americana, né? Devido à situação do Bahia na Copa Libertadores e do Vitória na Sul-Americana. Enfim, aí o Vitória vem para a rodada seguinte, tem um homem a mais durante boa parte do jogo e não consegue ter um recorte positivo assim durante muito tempo, né? Então é o que eu falo, o Vitória ele surpreende na sua incompetência, ao mesmo tempo que ele é um time incrível contra o Vasco, que consegue uma virada incrível, ele decepciona na rodada seguinte quando tinha tudo a seu favor. O Vitória hoje ele foi muito bem num recorte, foi o recorte ali dos primeiros 20 minutos do segundo tempo. Naquele recorte ali dos 20 minutos do segundo tempo, os 20 minutos iniciais, a gente pode dizer que o Vitória realmente fez valer o homem a mais que ele teve durante o jogo praticamente todo, assim, né? Durante a maior parte do jogo. Eu diria que de 2 terços do jogo, ou melhor, de 3 quartos do jogo, o Vitória teve um homem a mais. Né? Então foram esses 20 minutos em que o Vitória realmente fez valer isso. Só que o Vitória foi incompetente em todo o resto do jogo. Durante os outros 50 minutos, né? O Vitória teve um homem a mais durante 70 minutos. Durante 20 minutos ele foi bem, ele mostrou isso, né? Fez valer. E durante os outros 50 minutos ele não fez nada, cara. Ele foi muito incompetente, sabe? E assim, é importante dizer por que que eu quero trazer a coisa do constrangimento que deixou essa atuação hoje do Vitória, Fábio. Porque hoje o Vitória, ele teve o melhor, vamos lá, o melhor cenário possível para ganhar do Bahia na Fonte Nova. É importante pontuar isso. O Vitória teve um homem a mais com 3 minutos de jogo, tá? Um homem a mais com 3 minutos de jogo na Fonte Nova. O Bahia pressionado, como você trouxe, perigando ali na Libertadores, tendo que focar no jogo contra o Inter para definir sua vida. E o Vitória teve um presente de Jean Lucas, que é ter um homem a mais com 3 minutos de jogo. Esse é o cenário melhor possível, imaginável para o Vitória, ganhar na Fonte Nova do Bahia. Porque, assim, vamos combinar, é preciso admitir que hoje o time do Bahia ele é melhor tecnicamente do que o Vitória. E é natural
que esse time seja muito melhor tecnicamente do que o do Vitória, porque o investimento do City, do grupo City, é para isso, né? Vamos combinar que com tanto investimento que está sendo feito no City, é natural que o Bahia abra, digamos assim, uma diferença grande técnica em relação ao Vitória. Essa diferença hoje é muito grande. Você olha os jogadores, você olha a partida, né? Mesmo no 10 contra 11, você vê a diferença técnica, a proporção que é. Só que, quando você tem uma situação de um clássico em que é 10 contra 11 durante 3 quartos do jogo, essa é a oportunidade que o Vitória tinha de trazer de volta para si a possibilidade de ganhar o clássico na Fonte Nova. Eu acho que isso fica claro, né? A diferença técnica é grande, mas você tem um homem a mais, é a chance de você trazer de volta para si o clássico e ganhar esse clássico, terminar o tabu negativo que o Vitória tem, o tabu de Carpini que Carpini tem contra o Bahia, ele não ter ganhado do Bahia ainda, em 6 jogos contra o Bahia ele não ganhou ainda. Então era a chance que ele tinha de ter 10 contra 11 e acabar com tudo isso. Só que, é, assim, no 10 contra 11, você espera que no 10 contra 11 essa diferença técnica ela não tenha tanto peso, né? Que ela diminua esse peso da diferença técnica. Só que o que a gente viu no 10 contra 11, tá? Na situação do 10 contra 11 durante 70 minutos. A gente teve um Vitória fazendo o primeiro tempo que eu considero inadmissível, mas inadmissível, porque o goleiro do Bahia, o Marcos Felipe, ele não fez nenhuma defesa realmente difícil durante o primeiro tempo inteiro em que o Vitória teve um homem a mais. Momento nenhum você pode dizer assim, o Marcos Inclusive, Felipe teve. Vitor, o Bahia teve mais posse de bola, 51-49, né? Então, É isso, eu ia falar isso também, assim, se você for reparar, o Bahia teve mais posse de bola e teve mais condição de tocar a bola na intermediária do Vitória, assim, na intermediária defensiva do Vitória, do que o Vitória ocupou o campo de ataque no primeiro tempo, tendo um homem a mais, sabe? Se você for pegar o primeiro tempo do Vitória, por que que ele é inadmissível? Porque o Bahia teve mais posse de bola e essa posse de bola foi durante muito tempo, durante muito bom recorte desse primeiro tempo, no campo de ataque do Bahia na intermediária do Vitória, na intermediária defensiva do Vitória. E o Vitória ficou vivendo de tentar fazer uma marcação alta, marcar sob pressão ali a saída de bola do Bahia. Só que ao mesmo tempo o Bahia teve na inferioridade no 10 contra 11 uma chance, assim, ele teve uma qualidade técnica, né, e uma incompetência também do Vitória de fazer essa marcação na pressão, de conseguir sair dessa pressão do Vitória com muita facilidade graças a uma atuação muito boa de Everton Ribeiro e de Caio Alexandre, o Vitória tentava armar essa marcação alta para pressionar a saída de bola do Bahia, e esses dois jogadores conseguiam, no jogo de aproximação, na troca de passes, se livrar ali de 4 marcadores do Vitória, que estavam tentando fazer a saída de bola, né, a pressão na saída de bola. Então, e aí o Bahia passava para o campo de ataque e ficava tocando bolas ali na intermediária do Vitória, na intermediária defensiva, tudo bem que para a gente ser honesto também, né? Lucas Arcanjo também não teve tanto trabalho assim, né? O Vitória também não passou tanto sufoco durante o primeiro tempo. O Bahia chegou pouco, o Bahia não teve grandes chances no primeiro tempo também. A gente tem que ser honesto que não teve, assim, não foi uma atuação. Acho que Fábio caiu ainda. Mas vamos lá, eu sozinho aqui. O Bahia também não teve uma atuação ofensivamente que levou muito perigo para Lucas Arcanjo, não. Mas o Vitória não teve também grandes chances, grandes oportunidades. E aí, nessa situação de inferioridade numérica, né, do Bahia, o Bahia conseguiu chegar a um gol. Né? Esse time incompetente do Vitória consegue ceder um gol para o Bahia tendo um homem a mais. Quer dizer, o que você espera de um time que tem um homem a mais é que ele pressione o adversário e, se não conseguir sair na frente do placar, pelo menos pressione, tenha mais volume do que o adversário que está com homem a menos. E esse time com homem a mais acabou cedendo um gol para o adversário numa falha de defesa, né? Numa situação que eu considero também inadmissível, porque Caio Alexandre teve muita liberdade para poder cruzar na área. Não é natural, não é admissível que a marcação do Vitória, tendo um homem a mais, tudo isso é com um homem a mais tendo um homem a mais, Caio Alexandre tenha tanta liberdade para cruzar da intermediária defensiva do Vitória como ele teve para cruzar, e que, obviamente, que Claudinho, né, ceda um gol pelo alto para Eric Pulga,
do jeito que ele acabou cedendo, né? Eric Pulga atacou a bola e ganhou no alto de Claudinho com muita facilidade. Fábio voltou. E aí depois, Fábio, só para finalizar, esse time que eu considero um time competente, né, ainda numa situação de 10 contra 11, ele volta melhor no segundo tempo, ele consegue ter muito mais volume ofensivo, aí sim o Vitória conseguiu demonstrar a superioridade numérica, ele abafou o Bahia no início do segundo tempo, teve muito mais volume ofensivo e conseguiu empatar no momento em que eu acho que foi merecido, né? O Vitória criou várias chances até empatar naquele recorte do início do segundo tempo, após a volta com o Gustavo Mosquito, que foi uma volta, uma substituição muito correta, que já devia ter sido feita no primeiro tempo. A gente pode falar de escalação daqui a pouco, né? Como o Cássio falou, foi muito relevante. Então ele volta melhor no segundo tempo, consegue abafar o Bahia, cria várias chances, né? Teve bola na trave, teve defesa boa de Marcos Felipe, é, e aí consegue empatar finalmente. Empata, eu acho que merecidamente, né? Foi naquele recorte ali que o Vitória realmente conseguiu mostrar a importância da superioridade numérica e colocar isso em campo. E aí, quando era hora do Vitória dar o sprint final e virar, porque tinha capacidade para isso, eu acho que o segundo gol do Vitória estava muito mais próximo, né? Do que o Bahia fazer um segundo gol. Aí, velho, esse time incompetente, como eu sempre falo, né? Esse time que tem defeitos muito grandes na defesa, não é só no ataque, é um time que marca poucos gols, tem dificuldade de atacar, mas que tem falhado muito defensivamente também. Esse time entrega um gol de uma maneira assim ridícula, né? Uma falha defensiva coletiva, não uma falha de vários e vários jogadores. A gente pode até listar todo mundo que falhou depois, né? Naquele gol. O gol, com perdão assim da palavra, né? Mas é um termo aqui que a gente usa na Bahia sem querer ofender, mas é um gol de baba, pô. O Vitória tomou um gol de baba, Fábio. Um gol de baba, velho. Um gol em que todo mundo falha, em que ninguém sabe o que fazer com a bola, ninguém afasta nada, a bola sobra ali para Michel Araújo, ele finaliza para o gol, depois de várias oportunidades do Vitória retirar aquela bola, de afastar aquela bola. Então, assim, um gol de baba, esse time incompetente, quando estava muito mais próximo de fazer o segundo, de manter a pressão em cima do Bahia, ele entrega um gol, né, para o adversário. E aí, como se não fosse suficiente, com o Vitória tendo condições de buscar um empate, beleza, você cedeu um gol para o adversário, você tem a possibilidade de buscar um empate, já que você continua com um homem a mais. E esse mesmo time tem uma expulsão que é inaceitável, que a gente já trouxe aqui. Um jogador que entra no segundo tempo para tentar manter a posse de bola, para acalmar o time, para manter o Vitória no ataque, para manter a pressão e empatar o jogo, ele entra, 2 minutos depois ele é expulso de uma maneira completamente inaceitável, que a gente já cansou de debater aqui, né? No mesmo movimento que o adversário tinha feito no primeiro tempo, uma coisa assim, inaceitável. Então, cara, é óbvio que o problema do Vitória é individual, né? É muito claro que o problema do Vitória é individual. É o nível de jogador, a qualidade desses jogadores. Assim, o elenco do Vitória não para de surpreender nas suas decisões ruins, né? Você tem falha na marcação do primeiro gol, né? Falha na marcação não só de deixar o Caio Alexandre cruzar com muita liberdade, mas também a falha na marcação de deixar Eric Pulga ganhar pelo alto, de Claudinho, que é um lateral alto. Você tem uma entregada melhor, voltando. No primeiro tempo ainda, você tem um ataque que nada produziu, tendo um homem a mais durante todo o primeiro tempo, praticamente. Você tem uma entregada de gol no segundo tempo, uma entregada de um gol de baba no segundo tempo, uma expulsão que é completamente inaceitável, assim, inexplicável. Então são várias falhas individuais, né? Não foi uma falha, não foi duas, foi uma sequência de falhas, sabe? E aí, para finalizar, ainda só para lembrar, o Vitória, quando a gente está falando de problemas individuais de qualidade, há de se lembrar que o Vitória ainda perdeu um gol claro no segundo tempo, após o segundo gol do Vitória, do Bahia, depois que o Bahia fez 2-1. Claudinho ainda teve uma chance muito clara, que Cardoso já falou, né? Chute de Eric de fora da área, que Marcos Felipe acaba espalmando para dentro da área, e Claudinho fica ele goleiro e ele chuta mal, e ele perde um gol claríssimo também. Então, assim, se a gente for computar nos lances cruciais do jogo, tem que botar esse gol perdido de Claudinho ali no final também, nesse bolo de falhas, né? Que eu já listei aqui todas. E o chute é tão ruim, né, que o Marcos Felipe encaixa a bola, né? Ele nem espalma, né? Encaixa a bola. Realmente, É um Claudinho hoje gol perdido foi muito claro, né? isso, foi decisivo. É só pra gente começar a falar da escalação, né? É bom lembrar que não teve o Mateuzinho hoje. E na sua opinião, Vitor,
Para o contexto que o jogo se transformou aos 4 minutos, o desfalque do Mateuzinho pesou ainda mais porque é um jogador que cria, é um jogador que dá um ímpeto ofensivo maior, apesar de não estar numa grande fase assim. Mas me parece que no contexto de hoje, um jogador como o Mateuzinho seria muito importante, né, naquele primeiro tempo, para o Vitória conseguir ficar mais com a bola, criar mais jogadas perigosas. E o desfalque dele, que já era pesado, se tornou ainda mais pelo que foi a partida. Cara, eu acho que com o Mateuzinho, é, eu acho que Carpini teria um problema maior para montar o time, sabe? Porque eu acho que ele iria ainda assim, na cabeça de Carpini, com o Rato e com o Oswaldo, e aí provavelmente o Mateuzinho ia entrar no meio campo, né, com a saída de um dos três volantes. Carpini mudou um pouco a formação que ele vinha utilizando nos últimos jogos, e em vez de entrar com dois volantes e um meia, ele entrou com três volantes, e aí Rato pela direita, Oswaldo pela esquerda, e Renato Kaiser como centroavante, né? Eu acho que com o Mateuzinho ele poderia deixar esse meio campo com menos volantes, né? Seriam dois volantes e o meia, Wellington Rato e Oswaldo. Eu acho que sim, a falta de Mateuzinho foi uma falta muito grande, sobretudo depois que o Vitória teve um homem a mais. Eu acho que Carpini foi obrigado a fazer uma troca para deixar o Vitória mais ofensivo. E se tivesse Mateuzinho nessa formação com dois volantes e um meia, ele não teria que fazer essa troca. Inclusive, né, só para pontuar, eu acho que Carpini teve dois erros, na minha visão, no primeiro tempo. Um foi a escalação. Eu concordo com o que Cássio Cardoso falou agora há pouco. Eu não entendi a escalação de Wellington Rato. Mesmo sem Mateuzinho, não faz sentido você escalar o Wellington Rato. Eu acho que, na verdade, não faz sentido você escalar Rato e Oswaldo para a proposta de jogo que o Vitória apresentou no primeiro tempo. Porque se você for observar a proposta de jogo do primeiro tempo do Vitória, mesmo quando o Vitória tinha um homem a mais, o Vitória ele ficou sem, digamos assim, ele entrou em campo com a proposta de jogo, teve um homem a mais e ele não mudou a sua estratégia de jogo. Ele continuou exercendo o que estava desenhado para a partida se tivesse 11 contra 11, que é marcar a saída de bola do Bahia numa marcação alta, e aí, uma vez que o Bahia escapasse dessa marcação alta, ele recuar e marcar em bloco baixo. O Vitória ficou repetindo isso assim durante o primeiro tempo. E ele não virou a chave de falar, galera, peraí, eu tô 10 contra 11 e eu preciso inverter essa lógica aqui. Em vez de deixar a bola com o Bahia e eu me preocupar em marcar alta e roubar essa saída de bola do Bahia, eu que tenho que ficar com a bola. Eu que tenho que reter essa posse de bola, eu que tenho que pressionar. Dessa vez tem que ser diferente a forma de jogar, né? Não é manter a estratégia inicial, é mudar a estratégia, mudar a postura. Quando a gente fala de postura, eu não sei nem se foi falta de vontade em campo. Eu acho que se criticou muito a postura do Vitória, mas não foi falta de vontade, não foi falta de entrega, de garra. Eu acho que o que faltou ao Vitória no primeiro tempo foi falta de entendimento de que aquele jogo ali era para o Vitória propor. Era entender, galera, estamos com um homem a mais aqui, então a gente tem que propor, a gente tem que ficar com a bola. É a atitude de entender que chegou a hora ali do Vitória mandar no jogo, de Vitória tomar para si o controle do jogo. Isso não aconteceu no primeiro tempo. Então eu acho que Carpini errou na escalação inicial, porque se a proposta era essa de você marcar a saída de bola do Bahia numa marcação alta, eu acho que isso fica muito mais difícil quando você tem dois jogadores com uma mobilidade menor, né? Que é Oswaldo, que são Oswaldo e Wellington Rato. O Wellington Rato, para marcar a saída de bola, meu amigo, é muito difícil. Pela mobilidade dele, pela entrega dele, que é quase nenhuma nessa entrega física, é muito difícil. Oswaldo, eu acho que a escalação foi correta. Oswaldo, apesar de todos os questionamentos físicos que tem em torno dele, mas ele é um cara que tecnicamente está entregando, sabe? É um cara que toma decisões boas, que consegue fazer boas leituras da partida, que consegue, inclusive, ir muito bem na bola parada, como mostrou hoje mais uma vez, a assistência foi dele. Então, eu acho que o Oswaldo até poderia ir para o jogo, eu entendo a escalação de Oswaldo, mas o Wellington Rato não dá para entender. É muito difícil você explicar por que o Wellington Rato começou o jogo e não Eric. Eric, né, uma escalação óbvia para essa partida, porque ele é muito mais móvel, porque ele conseguiria fazer muito mais a pressão na saída de bola. E caso o Vitória tivesse que recuar e buscar o espaço, né, buscar o espaço às costas da defesa do Bahia, ele também seria muito mais útil. Não à toa, não à toa, quando o Bahia tem um expulso e o Vitória precisa retomar esse jogo para si, né? Carpini faz a leitura de que o time estava se comportando como se tivesse
11 contra 11. E ele faz uma alteração na tentativa de fazer o Vitória se comportar de outra maneira, do Vitória mandar na partida. Aí ele tira Baralhas e coloca Eric. Então é muito claro que Eric já devia ter sido titular, né? Carpini não Não teria foi um feito nem erro essa ter alteração. tirado Baralhas, Vitor? Porque Baralhas, assim, é um jogador que tem um chute de fora da área, ele faz gol também, né? Para um jogo que o Bahia teria que propor. Não era o volante que deveria ficar, em tese? É isso, e é outra coisa que eu ia falar isso. Eu não entendi, cara, a série de Baralhas, Fábio. Não entendi. Na hora que tirou Baralhas, eu falei, caramba, só pode ser uma questão física. Baralhas deve estar com alguma questão física, deve ter tido algum problema. Porque a substituição mais óbvia de fazer no primeiro tempo era ele tirar o Wellington Rato e colocar Eric. Porque Rato fez um primeiro tempo negativo. Negativo. Àquela altura, quando houve a troca, né, de Baralhas para o Eric, já dava para ver com 30 minutos que Rato não ia conseguir ajudar o time ofensivamente. E mesmo que ele quisesse, vamos lá, duas possibilidades. Se ele olha para o espectro de quem está mal em campo, era para tirar Rato e colocar Eric, certo? Pelo desempenho em campo. Se ele olha para o espectro de tenho três volantes, preciso tirar um para colocar um jogador mais ofensivo, que eu acho que é o espectro que ele olhou, né? Tenho três volantes, estou querendo mandar no jogo, estou querendo manter a posse de bola, preciso tirar um volante para colocar um cara mais ofensivo. Beleza, correta leitura. Só que esse volante tinha que ser Hiller. Não faz sentido o Hiller ficar em campo naquela situação. Num time que deveria ter mais posse de bola, que deveria ter mais movimento ofensivo, que deveria ter mais volume ofensivo, Hiller não consegue contribuir tanto com esse lado do jogo. Hiller é muito mais para a proposta inicial do jogo, em que o Vitória teria que fazer uma marcação, pressão e, quando perdesse a pressão, recuar para fazer o bloco baixo. Aí Hiller é útil, porque ele é um primeiro volante, marcador. Mas, quando o Vitória tem que manter a posse de bola ofensiva, Hiller não serve. Baralha seria muito mais interessante para esse formato de jogo, porque ele é um cara que cobre muito mais o campo, né? Baralhas e Ronald cobririam muito mais o campo, conseguiriam tanto defender como apoiar ofensivamente. Então eu não entendi essa de Baralhas. Para mim foi um erro de Carpini. Carpini teve esses dois erros, tá? Vem, obviamente, aproveitando inclusive, né, esse ensejo, vem uma série de questionamentos em torno de Carpini, porque é mais um Bavi que ele não consegue ganhar, né? O Rogério Ceni está colocando ele no bolso, já faz vários Bavis. Então, é mais um Bavi que ele não consegue ganhar. Mas é difícil você colocar na culpa de Carpini esse jogo, apesar de tudo isso que a gente está pontuando. Para mim, ele escalou mal, de fato. Acho que ele devia ter entrado com Eric no lugar de Wellington Rato, seria a mudança, já que ele não tinha Mateuzinho. Sem Mateuzinho, não tinha muito o que fazer. Então, ele teria que entrar com Eric ali no lugar de Rato. A substituição dele, para mim, tinha que ser ou Eric em Rato ou Eric em Hiller e não Baralhas. Então, acho que essas duas alterações foram os erros dele, né? A escalação e a alteração. Agora, não dá para tirar o mérito dele de ter ajustado o time no intervalo, a mudança de postura do Vitória e de formas de atacar que o Vitória teve no início do segundo tempo, naqueles 20 minutos do início do segundo tempo, é muito mérito de Carpini. Carpini fez a leitura correta, colocou o Gustavo para também buscar o jogo pelo lado direito. Ele fez a leitura correta da partida, mudou o time muito bem e o time pressionou ali no início do segundo tempo, abafou o Bahia e quando fez o gol ele já estava merecendo muito. Então, eu acho que o que está à disposição do técnico, né, que é, mesmo que ele erre a escalação e até uma alteração, que está à disposição dele é saber mexer o time no intervalo para tentar buscar o resultado do segundo tempo. E isso o Carpini fez, velho. O Carpini fez essa alteração, buscou no segundo tempo. E aí o que faltou ao Vitória realmente foram erros individuais, assim, né? O que faltou ao Vitória foram o que conduziu a derrota do Vitória a partir do segundo tempo foram os erros individuais, né? Foi o fato do Vitória ter dado um gol de baba para o Bahia ali no segundo tempo e depois ter a expulsão de PP e, ao fim, pensando no empate, ainda Claudinho ter perdido um gol cara a cara com o Marcos Felipe, né? Então não dá. Apesar desses erros iniciais de Carpini, eu acho que dá para poupar o Mister Carpini aí, porque não foi muito na conta individual, sem dúvida nenhuma. O Bahia tem seus méritos, né, de ter conseguido vencer com um jogador a menos boa parte do jogo, mas de fato
o Vitória contribuiu, viu? Foram muitos erros, né? Do técnico ao atacante, né? Na prática, assim, o Bahia teve muito mérito mesmo. Mas acho que foi o que Cássio de repente trouxe, né? E é importante pontuar aqui. Se o Vitória fosse um time que não tivesse tantos problemas individuais, tanto ofensivos como defensivos, o Bahia teria sofrido muito mais nesse jogo, sabe? E é isso que perturba, é isso que torna essa atuação tão constrangedora, porque a oportunidade do Vitória de ganhar do Bahia nessa diferença, no meio dessa diferença técnica, ou é tendo um coletivo muito bom, né, ao ponto desse coletivo fazer valer a diferença, sobrepor a diferença técnica, ou é tendo um jogo como esse, em que você ganha o jogo para si com 3 minutos, velho. E o Vitória não conseguiu fazer isso, né? Os dois gols que o Bahia fez, querendo ou não, tiveram erros defensivos do Vitória muito claros, né? É um erro de deixar Caio Alexandre livre na intermediária. Você, pô, vamos lá. O jogador do Bahia, um meia do Bahia, teve uma bola para cruzar na intermediária, sendo que esse time, o time de Caio Alexandre, estava com um homem a menos. O mesmo Vitória tendo uma maioria numérica para poder marcar os meias do Bahia, esse meia do Bahia conseguiu chegar na entrada da área livre. Hiller estava afundado na área, não, Hiller estava afundado, ele entrou na área demais, que o Alexandre ficou livre para cruzar, e depois que o Alexandre recebe é que Hiller vai ao encontro dele, só que tarde demais, né? O cruzamento de Carlos Alexandre é muito rápido. E a outra também foi a falha de Claudinho, né? Que Claudinho, como a gente já falou aqui mais de uma vez, perdeu no alto, numa disputa pelo alto de Eric Pulga, que é pequeno, pô. O cara tem Pulga no apelido, por causa do tamanho dele. É isso. E a outra falha foi uma falha coletiva, né? Primeiro teve Claudinho, que tomou o drible de Eric Pulga, né? Tudo bem que ele já estava amarelado, teve toda essa questão realmente, né? Se ele fosse ali para o embate físico com Pulga, né? Pela rapidez de Pulga, pela velocidade que ele tem, provavelmente ele ia fazer a falta, e seria uma falta para um segundo cartão amarelo. Mas ainda assim, Claudinho tomou um drible de Pulga, que é um drible muito, assim, é um drible muito que você não pode, cara, não pode tomar daquele jeito que ele tomou. E aí depois, eu acho que um erro ainda maior, né, do que o de Claudinho, foi Eric, o atacante Eric, que pegou a bola ali na entrada da área e ele parou, ele pisou na bola dentro da área para proteger com o corpo, tentar proteger com o corpo e alguém chegar afastando, sendo que eu acho que a atitude correta de Eric seria ele mesmo afastar, ele tinha que chegar rasgando ali para afastar aquela bola. Aí depois, Hiller, que foi esse jogador que chegou, né, Eric pisou na bola e chegou um jogador do Vitória para tentar afastar, foi Hiller. Hiller não ganhou no pé de ferro, teve a oportunidade de afastar e não ganhou no pé de ferro ali com os jogadores do Bahia. Aí depois, a bola acaba sobrando perto da trave direita do Vitória. E Alter fica olhando a bola pingar, tipo assim, ele tenta proteger com o corpo o jogador do Bahia, mas a bola pinga e ele não afasta, ele não toma nenhuma atitude. E por fim, Edu teve a oportunidade, ele primeiro bloqueia bem o chute, ok, só que ela sobe, ele tem a oportunidade de afastar também e ele fura a bola. Então, assim, Claudinho, Eric, para mim o erro crucial foi de Eric. Mas Claudinho errou, Eric errou, Hiller errou, Alter errou e Edu errou. Né? Foram 5 jogadores do Vitória que tiveram participação direta no gol. Fora alguns torcedores do Vitória também têm apontado uma falha de Lucas Arcanjo, que ele sai meio estabanado do gol, depois quando ele volta, ele é pego num contrapé. Mas eu não vou colocar a culpa em Arcanjo, não, porque eu acho que a, enfim, a responsabilidade principal de afastar aquela bola era um dos jogadores, né, um dos zagueiros ali do Vitória que tiveram essa Achei que a oportunidade. bola passou perto dele, perto do braço dele, assim. Acho que se ele tivesse. Claro que foi um lance difícil, foi muito perto, né? A finalização, mas passou perto dele, assim. Seria uma grande defesa. Mas, assim, goleiro de Série A também tem que fazer grandes defesas. É claro que óbvio que ele não foi de longe foi o menor culpado do gol, né? Mas assim, achei que passou perto dele. Ele poderia ter ido um pouco melhor. Eu fiquei com essa sensação, viu, Vitor?
É, assim, antes de falar isso, eu pensei muito se eu ia colocar o Lucas como o sexto jogador que falhou nesse lance, sabia? Mas eu pensei assim, eu falei, cara, não sei, velho. Mas você acha então que dá pra colocar ele como sexto, né? Eu fiquei Não, eu muito acho que na não, dúvida. não foi falha, assim, mas, assim, um goleiro em tese de alto nível, de Série A, poderia fazer aquela defesa. O- a gente já vê na Série A goleiros fazendo defesas meio que parecidas, assim. Não seria uma defesa muito difícil, seria uma grande defesa, mas não foi uma finalização impossível. Ao mesmo tempo É, que foi um chute perto, foi um chute que passou próximo dele. Então, um pouquinho mais ali de reflexo, né? Ele talvez tivesse tocado na a bola ao oportunidade, menos. né? Ah. Mas eu acho que. Eu acho que cinco mesmo foram os que falharam, né? Arcanjo fica na dúvida aí, sem dúvida nenhuma. Bom, alguns comentários aqui, vamos atender a galera do chat, né? Muitas mensagens. O Saulo Lessa, sempre por aqui, fala que o time toma gol de cabeça todo jogo. É isso. Não só toma gol todo jogo, como toma gol de cabeça todo jogo. O Leandro Pantera fala que o Vitória entrou com um jogador a menos, com o Wellington Rato. Juliana Lisboa fala que o Bahia, com um homem a menos, conseguiu parar o jogo e esfriar. E o Vitória entrou na cabeça dos caras. O Vitória comeu a pilha, se desorganizou na bola aérea defensiva e levou o gol. Faltou maturidade, né, também pro Vitória. Eu acho que também o histórico pesa, né? Ser um time há muito tempo que você não ganha, um time que já é melhor, enfim, e isso mentalmente, né, fez o Vitória não crescer no jogo, né? O emocional É, naquele logo após a expulsão, se o Vitória tivesse conseguido fazer aquela pressão que ele fez nos 20 minutos iniciais do segundo tempo, nos 20 minutos após a expulsão, né? Assim, eu acho que a gente provavelmente teria um outro contexto, né? Porque o Bahia conseguiu ir se tranquilizando e se reorganizando à medida que o tempo ia passando. Né? Mas se o Bahia toma um gol logo, já seria outro Bahia, né? Para se reorganizar, para ter que atacar com um jogador a menos, né? Então, em nenhum momento o Vitória soube de fato aproveitar, né? Essa vantagem. Porque até quando empatou, ok, empatou, mas passou pouco tempo até o gol do Bahia, né? Então não conseguiu de fato ficar à frente do placar. E sim, você à frente do placar com um adversário com um a menos, aí você tem uma grande oportunidade de matar o jogo, né? De ter muito mais espaço e de fato o Vitória não conseguiu fazer isso. eu acho que, assim, quando eu falo de incompetência generalizada do Vitória, também passa muito por isso aí, né? Eu pontuei aqui os erros, no gol, o fato de não ter criado no primeiro tempo, o fato de ter dado um gol para o Bahia no segundo tempo, o fato de ter sido expulso de maneira idiota a PP e o fato de ter perdido o gol de Claudinho ali, que poderia ser o gol do empate. Mas também há uma incompetência que é do ponto de vista motivacional, né? Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista anímico, né? Como a gente fala. Que é exatamente esse, assim. Eu acho que o Vitória, após o empate, ele poderia ter tomado para si a partida, tomado a partida para si no sentido de fazer aquele abafa, como você falou, o abafa que houve no início do segundo tempo acontecer no primeiro tempo, após a expulsão de Jean Lucas. Mas aí eu acho que tem dois efeitos. Primeiro, me chamou muita atenção a quantidade de faltas que o Vitória fez no primeiro tempo. Não é normal o Vitória, com um homem a mais, fazer tanta falta no primeiro tempo, né? O Vitória acabou entregando ali o jogo que o Bahia queria, porque o Vitória fazia as faltas nas disputas físicas ali, e aí Caio Alexandre acabava fazendo a famosa catimba, né, a famosa cera, para tentar tomar o jogo para o Bahia. Né? Caio Alexandre várias vezes tentou forçar a expulsão de um jogador do Vitória, numa dividida, né, tentando fazer a compensação ali, forçar o árbitro a fazer a compensação, e aí, cada faltinha dessa acabava comendo tempo ali no primeiro tempo, acabava esfriando a partida, né? Não deixando o Vitória emplacar esse ritmo, né, de abafo após a expulsão de Jean Lucas. E aí, eu acho que tem um lado, então, de Não era para mérito ter do Bahia, mudado logo após a expulsão, Vitor? Assim, não era para ter se desfeito mudado do. para Eric entrar. Tirar logo um volante. Ficou com um a mais, tira um dos volantes e parte para cima logo. Porque isso também já dá um recado ao time que que era pra, de fato, atacar, né? Assim, quando você.
Ele esperou até os 30 minutos, né? Quando viu que o time, não, mesmo com um a mais, não estava conseguindo propor nada. Não era para ter sido com 5 minutos? Ou seria exagero? Era melhor esperar de fato, ver como o jogo ia se desenrolar e aí você faria a escolha por. Ó, no cenário dos meus sonhos, né? No cenário dos meus sonhos, Carpini teria tirado o Hiller assim, assim que Jean Lucas foi expulso e colocado o Eric em campo. Esse seria o cenário dos meus sonhos, sem dúvida nenhuma. Agora, conhecendo o Carpini, eu acho que ele quis observar um pouco o time, sabe? Ele quis ver como é que o time que ele montou, a escalação que ele montou, se comportaria com um homem a mais. Só que ele não teve nem tanta oportunidade de ver, porque o Bahia picotou muito o jogo depois da expulsão, né? Como eu falei. Eu acho que o Bahia teve várias faltas ali, né? O Vitória acabou fazendo várias faltas. Até, de certa forma, não teve a inteligência de manter a bola rolando mais, né? Para o Bahia não ter a oportunidade de picotar e segurar tanto na cera. Então o Bahia foi picotando muito o jogo e Carpini não conseguiu nem observar muito, aí foi se estendendo ali. Eu acho que aquela avaliação de Carpini foi se estendendo, porque ele não estava. Ele estava tentando esperar para ver como é que o time ia se comportar com a escalação que ele montou e acabou demorando para ele fazer essa avaliação, essa leitura, porque não teve muito jogo após a expulsão. Se você for reparar, o jogo ficou amarrado ali após a expulsão durante uns 15 minutos, velho, por aí. E aí, eu acho que ele tomou a decisão tardiamente, porque ele viu realmente que precisava desmontar o esquema com três volantes e botar a Eric para reforçar o ataque, né, depois de ter dado essa oportunidade, entendeu? Eu acho que demorou para ele fazer essa avaliação, muito por conta do jogo que não estava rolando. Se o jogo tivesse rolado melhor, ele teria feito essa leitura antes, eu acho. Bom, para finalizar aqui os comentários, né? Carlos Júnior fala que o Claudinho matou o Vitória, falhou nos 2 gols, sendo bizarro o segundo, além de perder um gol de frente para Marcos Felipe, extremamente nocivo. O Valdir Rodrigues fala time horroroso. Boa noite, amigos. Os melhores comentários pós-jogos. Parabéns pelo trabalho. Que Deus abençoe vocês. Valeu, Valdir. E a Juliana fala sobre o Mateuzinho, né? Se o Mateuzinho, sobre a falta dele, né? Ela fala: Mateuzinho é uma referência de identificação. Acho que ficaria Mateuzinho ou Rato. Não caberiam os dois juntos. Eu também acho que ele optaria pelo Mateuzinho e ia com 3 volantes mesmo. Porque eu acho que a lógica era de fato tentar segurar, né? Fora de casa, enfim. Um Se ele Bahia que. mantivesse a coerência dos últimos jogos, ele iria com dois volantes e Mateuzinho. Mas aí tem que ver como é que Carpini avaliaria o fato de estar jogando fora de casa, contra o Bahia, etc, né? Porque aí pode ser que ele teria uma formação mais precavida. Sobre o desfalque, só para finalizar, Cáceres fez muita falta, né? Porque o Sim. fato de Cáceres estar fora levou o Carpini a escalar Claudinho. Mas eu acredito que se Cáceres estivesse à disposição, conhecendo o Carpini também, ele teria escalado o Cáceres, né? Justamente por conta do lado defensivo que Cáceres pode entregar melhor. Era um problema do Vitória, Fábio. Durante a semana, eu acho que ficou esse debate, assim, pô, será que Claudinho vai conseguir marcar Eric Puga? Porque Eric Puga tem sido o destaque do Bahia nesse início de temporada. Não só Eric Puga, mas o lado esquerdo do Bahia, né? Com o Juba chegando bem ao ataque, com o próprio Jean Lucas, que também apoia bem pelo lado esquerdo, mas sobretudo Eric Puga, que é o destaque individual desse lado esquerdo do Bahia. Então ficou muito esse debate, pô, Claudinho vai conseguir marcar bem esse lado esquerdo do Bahia? E isso deu para ver que não conseguiu, né? Se tivesse Cáceres à disposição, provavelmente esse debate ia ficar ainda mais forte de qual seria escalado para parar esse lado esquerdo. Como o Cáceres não estava à disposição, aí ficou, pô, Claudinho vai ter que aguentar e não aguentou marcar o lado esquerdo do Bahia, não. Pedro Rodrigues fala: maior vexame do Vitória desde quando eu acompanho futebol, em 1992. Time e treinador frouxos. Foi falta de atitude, sim. Pedro Rodrigues está na bronca. O Fábio Daltro fala: jogadores sem recursos tecnicamente, não sabem fazer a leitura do jogo. Sir Jeff também está por aqui. Também o Leandro Pantera, o João Pedro.
que é torcedor do Ceará, mas está aqui acompanhando o pós-jogo do Bavi. O Alvin cobrando o campinho. A Fátima fala que hoje foi a maior vergonha como torcedora do Vitória em o Bavi. E tá criticando o Eric, né? Que perdeu um gol ali incrível, né? No início do segundo tempo. Acho que o Vitória tem que ter dois Renato Kais, né? Pra ele tocar pra ele mesmo. Assim, só assim pro Vitória aproveitar Só as assim, chances. só assim. Bom, vamos pro campinho. Arcanjo. Não Cara, eu trabalhou, vou né? A colocar bola foi no então. gol e entrou, né? É isso, né? Cara, mas aí que tá, velho. Tudo bem, né? Como eu falei, eu acho que Arcanjo não trabalhou tanto no jogo, né? Ele não teve tantas oportunidades de trabalhar, porque aí que tá. Se Arcanjo tivesse, meu amigo, no primeiro tempo trabalhado muito, aí é o fim do mundo, né? Com um homem a mais, o goleiro sair bem. Mas, de fato, no primeiro tempo, o Arcanjo não trabalhou muito, não. O único chute que realmente foi, a única finalização, né? Não foi nenhum chute, foi uma cabeçada, foi o do gol. E aí eu acho que no primeiro gol ele não teve tanta Não. culpa. A cabeçada foi impossível de defender. E no segundo ficou esse debate, né? Com esse debate se ele falhou ou não ali. Então eu vou colocar como regular. Como não vou cravar uma falha, eu vou colocar como regular para ele. Sobre o gol, assim, eu não acho que ele falhou, tá? Eu acho que ele poderia ter feito a defesa, porque ele é um goleiro que Isso, tá na né? Série A do Campeonato Brasileiro. É. E assim, seria uma grande defesa, mas assim, não foi uma bola indefensável. Tanto que passou perto dele, né? Mas ele não E Arcanjo já conseguiu fez defesas assim, né, Fábio? isso. Tipo, é um cara que tem histórico de fazer defesas difíceis, assim. Não é um goleiro que passa batido nisso, é um goleiro que tem histórico de fazer defesas difíceis, né? Ele poderia ter feito. Mas eu vou Bom, colocar como regular, eu acho que não foi mal, não. dupla de zaga com Alter e Edu. Então, Alter, eu vou colocar como regular, Alter. Detalhe, né? Ele poderia ter. Alter jogou pela esquerda e dupla direita. É, ele poderia ter tido uma atuação pior do que Edu, porque Alter mostrou, né, na melhora dele do Vitória. Alter que é regular, tá? Alter. Na história de evolução de Alter no Vitória foi mais jogando pelo lado direito, né? Mas Alter eu acho que hoje foi regular. Ele falhou no lance do gol, mas dali das falhas dos cinco, né, que falharam no lance do gol de Baba, eu acho que a falha dele foi a menos grave, assim, né? Porque ele não, digamos, na escala de falhas, a dele foi a menos grave. Mas de resto, a Alter foi ok. Não fez uma partida ruim, não. Fez uma partida boa, foi seguro, marcou bem Lúcio, e os demais atacantes do Bahia que caíram para o lado dele. Então, acho que ele foi regular. Diferentemente de Edu. Edu foi mal, a laranja para ele, que ele teve, já vinha tendo erros para mim muito crassos na saída de bola do Vitória. E aí no momento do gol, do segundo gol, como eu falei, ele foi um dos que falhou, né? E a falha dele foi bem nítida porque ele furou a bola quando ele tinha a oportunidade de afastar, ele acabou furando. Então para mim Edu foi laranjinha para ele, tá? Claudinho, pior em campo? Pô, se tivesse como escolher o pior em campo aí seria Claudinho, sem dúvida nenhuma. Claudinho muito mal, pior em campo, por tudo que a gente já falou, né? Um erro decisivo no primeiro tempo, no gol. Um cara de 1,80 m, pô, perdeu no alto para Eric, não é a primeira falha, como o nosso ouvinte trouxe aí, né? Ele já tem falhado muito na bola aérea. Um erro decisivo no segundo gol, porque ele tomou um drible e ainda perdeu uma chance muito clara no segundo tempo de empatar o jogo. Então, sem dúvida nenhuma, pior em campo. E o Jamerson pela esquerda? Jamerson foi bem, velho. Vou colocar verde musgo para ele. Eu achei Jamerson um dos que se salvaram assim na partida, né? Defensivamente ele foi bem ok. Não acho que ele tenha comprometido em momento algum. E ele foi uma válvula importante de chegada do Vitória pelo lado esquerdo. Ele ganhou muito fisicamente de Gilberto. Eu acho que Gilberto, dos jogadores do Bahia, teve uma atuação abaixo, né? Dos jogadores que começaram a partida e que jogaram a maior parte do tempo. Ele teve uma atuação bem abaixo, muito porque o Jamerson ganhou várias
fisicamente dele, chegou à linha de fundo, cruzou bem as bolas, né, na maior parte do tempo. Então acho que Jamerson foi uma válvula ofensiva interessante, para mim foi um dos que salvaram do Vitória. Bom, vamos para o trio de volantes, né? Vamos começar pelo Baralhas, que jogou menos tempo. O que É falar sem dele nota, nesses Baralhas, 30 sem nota mesmo? sem nota. Muito bem. Injustamente, né, como a gente já falou aqui, que não era para ele ter saído com 30 minutos de jeito nenhum, velho. Uma injustiça terrível. Bom, Hiller e Ronald. Falando do que ficou, né, como eu já falei, não era para Baralhas ter saído, era para Hiller ter saído. Carpini parece que tem um caso muito sério aí de tolerância com Hiller, digamos assim. E foi mal, velho. Hiller foi mal, mal mesmo, assim. Não vou colocar como muito mal, porque eu acho que tiveram jogadores piores e é preciso enfatizar como esses jogadores foram piores, né? Ricardo Hiller falhou, foi um dos que falhou para mim no lance do segundo gol também, porque ele podia ter ganhado no pé de ferro, mas não só por conta disso. Durante a partida, no primeiro tempo, ele foi uma peça muito nula na condição de manter o Vitória, na verdade, de tentar fazer com que o Vitória pressionasse o Bahia no primeiro tempo. E no segundo tempo, ele inclusive foi substituído por PP, justamente porque era necessário mudar aquela configuração do meio de campo para o Vitória conseguir manter a posse de bola, né? O Vitória conseguiu fazer aquele abafa no segundo tempo, apesar de Hiller. Hiller não teve uma boa atuação no início do segundo tempo também. Apesar dele, o Vitória conseguiu fazer aquele abafa no segundo tempo, porque ele realmente hoje teve uma partida muito abaixo nesse ponto de vista de ser um volante que consegue contribuir com o lado ofensivo do campo também. E o Ronald? O Ronald foi bem. Eu vou colocar como verde musgo, porque eu acho que ele circulou bem a bola, né? Aí que tá. No segundo tempo, ele foi um dos principais. Ele conseguiu, inclusive, sobrepor ali a ausência, né, de Hiller, nessa parte ofensiva da pressão que o Vitória impôs no segundo tempo. E tem um detalhe também, cara. O Ronald foi muito interessante porque ele foi um dos caras que foi logo amarelado pelo Vitória no início, no primeiro tempo, e depois ele passou o segundo tempo inteiro muito bem defensivamente, sem cometer uma falta para tomar o segundo cartão amarelo. Então eu vou colocar ele como bem. Muito bem. Vamos para o ataque, né? Os jogadores Ah, tá. ofensivos. Rato. Vamos lá. Vou falar dos três aqui, né? Cara, Rato foi um homem a menos em campo, assim. É até injusto falar que o Vitória jogou 11 contra 10 no primeiro tempo, porque na prática mesmo era 10 contra 10. Rato foi um homem a menos em campo, né? Foi muito mal, é vermelho, vermelhão para ele. Se tivesse um vermelho Paulo Sérgio para ele, ele receberia sem dúvida nenhuma, porque ele e Claudinho, né? Porque assim, Claudinho comprometeu muito. Agora o Wellington Rato comprometeu demais qualquer oportunidade que o Vitória teria, né? Ou poderia ter de pressionar o Bahia no primeiro tempo. Eu até sugiro, vou- eu sugiro que ele mude o apelido dele de animal. Em vez de ser Wellington Rato, devia ser Wellington Caranguejo, porque é um cara que anda de lado em campo. Ele não consegue fazer uma jogada para frente em campo. Em momento algum, o Wellington Rato pega a bola, corta para o lado esquerdo e vai andando de lado, carregando ela para o meio de campo. De lado, não é tipo em diagonal para o ataque, é de lado para trás, ou de lado para trás, diagonal para trás. Passa a bola para trás. Os passes do Wellington Rato nunca são para frente, são passes para trás e numa velocidade inacreditavelmente lenta. Essa atuação de hoje de Rato, Fábio, é uma atuação papo de você considerar sinceramente a continuidade de Rato no Esporte Clube Vitória. Porque é um jogo, a gente está falando de um clássico, de um jogador que foi trazido para poder fazer a diferença em partidas como essa. O Vitória tem a oportunidade de se sobrepor ao Bahia no primeiro tempo, tendo um homem a mais. E boa parte do motivo do Vitória não ter conseguido se sobrepor foi por causa da atuação de Wellington Rato no primeiro tempo. Um jogador extremamente burocrático, que deveria chamar atenção para si nessa fase. Ele foi contratado para isso, para fazer a diferença com sua experiência, com sua qualidade técnica, e anda de lado durante o jogo todo, andando de lado. Era para ser substituído no primeiro tempo, não foi. Carpinha ainda teve muito boa vontade, uma benevolência enorme com ele,
porque ele deveria ter sido trocado pelo tempo. Se era para trocar um volante, poderia até trocar realmente. Agora tinha que trocar o Wellington Rato também pela atuação pífia que ele teve no primeiro tempo e não foi para o segundo tempo merecidamente. E ainda teve uma história de que ele foi trocado não por uma questão técnica, uma questão tática, uma questão física, porque ele foi para o banco com a bolsa de gelo no joelho. Miguel, para mim, com todo perdão, assim, todo respeito ao Ayrton Rato, é Miguel. Essa coisa de joelho é Miguel, porque meu amigo, nada explica a atuação dele no primeiro tempo. Nada explica. Para mim, é uma partida decisiva de você considerar, sinceramente, reconsiderar a permanência do Elton Rato para a Série A do Vitória. Sinceramente. Talvez seja o caso de você, para abrir espaço, né, na folha salarial, tentar arrumar um destino para o Elton Rato, porque o salário dele não deve ser baixo, deve ser um salário alto, que inclusive compromete o Vitória de contratar os jogadores para a segunda fase do do Campeonato Brasileiro aí. Então, talvez seja o caso de reconsiderar o famoso Elton Caranguejo, que anda de lado em campo, sinceramente. Tô pirado, Muito bem. guardei o telecast inteiro para falar isso aqui. Hoje estou pirado com o Elton Rato. É o Elton Rato que não dá sinais que vai ser útil em algum momento, né? De fato, Momento nenhum. a janela tá para abrir aí, né? Arranja um time aí, uma série Bzinha, né? Pro Rato jogar aí, pelo menos pagando parte do salário, acho que já dá uma Vale aliviada a aí pena, no. já que Paulo Sérgio virou verde, o sinônimo de vermelho vai ser o Elton Rato a partir de agora. Vermelho Vermelho no Elton Rato. Rato. Vermelho Rato. Isso. Bom, vamos pro Oswaldo, né? Que era um jogador escanteado, mas tá virando útil aí nas últimas partidas e hoje começou como titular. Depois do meu desabafo aqui, né, que eu estava aguardando, Oswaldo, para mim, foi regular. Eu acho que ele teve um primeiro tempo ruim, poderia ter rendido mais, faz parte desses jogadores que tiveram atuação abaixo do primeiro tempo. Só que no segundo tempo ele voltou melhor. Eu acho que ele é um jogador, é aquilo, cara. Fisicamente, há muita dúvida em relação ao Oswaldo, mas tecnicamente, né, ele com a bola no pé, não há dúvida de que ele é um jogador que entrega muito. Tanto é que a assistência foi dele, né? A cobrança de falta para o gol de Kaiser foi dele, foi de Oswaldo. Então, na bola parada ele contribui, ele toma boas decisões. É um jogador que corre certo, que não corre errado, como o Mosquito corre, como o Janderson corre errado. Então é um jogador útil, né? Pela experiência dele, é um jogador, ele é jogador de bola, realmente. É um jogador de bola. O que atrapalha dele, o que atrapalha ele realmente é o físico. Mas vou colocar ele como regular porque o primeiro tempo foi muito abaixo. O segundo tempo ele se recuperou bastante. E Kaiser, só para adiantar, pô, o cara fez o gol, velho. Tudo bem que ele perdeu no primeiro tempo uma chance muito boa, ele acabou isolando. Foi um cruzamento, né, de Eric, que Claudinho, na verdade. Eric triangulou com Claudinho pela direita, lançou Claudinho, Claudinho cruzou para trás rasteiro e Kaiser pegou, né, ali na marca mais ou menos do pênalti para poder finalizar bem e acabou isolando. Poderia ser uma grande chance do Vitória já descontar, empatar o jogo no primeiro tempo. Mas tirando essa chance perdida, né, ele foi muito útil no segundo tempo, mesmo ainda fora de forma e tudo mais, fez o gol, jogador muito perigoso. Hoje o Vitória tem centroavante, isso é importante, né? O Vitória tem centroavante, por mais que ele não seja o melhor centroavante, não sei se ele vai repetir o que Alejandro fez no ano passado, mas ele está fazendo a sua parte. São 3 gols em 2 jogos. E para mim ele é verde musgo. Não vou colocar como verde Paulo Sérgio, vou colocar como verde musgo. E foi decisivo, né, a partida dele também. O que o Vitória conseguiu fazer ofensivamente, Kaiser ajudou. Kaiser tem uma média de um gol a cada 45 minutos, né? De fato, Foi poupado evolu... lá do Isso. jogo do Cerro, né? Merecidamente. E hoje valeu a pena ter poupado ele. Bom, vamos para os jogadores que entraram, né? Tivemos o Mosquito, o Eric, o PP, o Janderson e o Carlos Eduardo. PP não precisa nem dizer, né? Pelo É, amor de Deus. É o vermelhão para ele aí, o vermelho rato. Carlos Eduardo, vou colocar ele sem nota, porque ficou muito pouco tempo. A atuação de Claudinho foi tão ruim que Carlos Eduardo entrou para fazer lateral direito. De tão mal que Claudinho estava, assim, a situação dele estava tão periclitante
que Carpini perdeu a paciência e botou o Carlos Eduardo para jogar de lateral direito. Então, assim, PP vermelho, tá? Vermelho rato, isso. Carlos Eduardo sem nota. Janderson, vou colocar como mal. Entrou para fazer a ponta esquerda e não fez nada, não participou do jogo. A única participação de Janderson foi uma cabeçada que ele pegou no segundo pau, acabou cabeceando em arco, assim, alto. Então, o Janderson foi mal. Mosquito, vou colocar como regular dos caras que atuaram como pontas hoje, né? Ele foi talvez o que mais conseguiu cumprir a função e gerar perigo para o Vitória, né? A favor do Vitória. Foi muito bem Mosquito, mas como ele não participou do gol, vou colocar ele como regular. E Eric vou colocar como muito mal, né? Foi outro jogador que comprometeu demais. Vermelho rato para ele também. Porque, como eu falei, né, das falhas todas que a gente teve ali no segundo gol do Vitória, no segundo gol que o Vitória tomou, melhor dizendo, no segundo gol do Bahia, acho que a falha mais crucial foi a de Eric, porque ele parou a bola no meio da área do Vitória, né? Ele poderia ter chegado rasgando e acabou parando a bola de uma maneira inexplicável. Então, Eric vermelho rato para ele também. Muito bem, então todo mundo avaliado, só confirmando, né? Melhor em campo, o Renato Kaiser, né? Vamos dar o destaque aí, Vou né, colocar Renato Kaiser porque o gol, né? Isso. E assim, ele deu passe pro gol que o Eric perdeu, aquele ali que ele perde na pequena área. Foi o Kaiser, não foi que deu passe? Hum, No início do segundo tempo? não, não, acho que foi no início do segundo tempo. Isso, Peraí, que tem o. minhas Eu acho que anotações aqui. eu acho que é o Eric que perde o gol ali. Foi um gol claríssimo. Eu acho que foi a melhor Ah, chance. sim. Não, entendi. Foi um chute de Kaiser. Kaiser, ele chutou, foi. Kaiser pega a bola, chuta desviado e a bola sobra para Eric, né? Que ele acaba perdendo aquele gol claro. Sim, 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 sim. Entendi agora. Foi cara, Kaiser teve a chance no primeiro tempo, né? Que ele acabou chutando alto. Aí no segundo tempo ele começa gerando essa chance, né? Que ele pega a bola enfiada para Oswaldo. Oswaldo domina na esquerda, Kaiser infiltra muito bem. Oswaldo dá a bola nele, ele chuta cruzado, desvia na zaga do Bahia e acaba sobrando para Eric perder, né, aquele gol, um chute inacreditável, que ele perdeu um gol inacreditável. E depois, né, já quando o Vitória estava com 1-1, Kaiser também tem uma oportunidade boa, né, que ele puxa, ele pega na direita, corta para o meio, acaba tirando o David Duarte no drible e ele chuta que também é desviado. Então, o Kaiser, enfim, produziu muito. Acho que ofensivamente o que o Vitória produziu passou muito por ele. Então, melhor em campo para ele. E para finalizar, o Carpini. Regular. Acho que errou na escalação, porque Rato não tem explicação. Errou na substituição, como eu já falei. Acho que Baralhas tinha que ter ficado, sair do Healer. Mas, pô, corrigiu o time no intervalo, o time voltou melhor para o segundo tempo. E se o Vitória perdeu, foi por falta de qualidade individual, não foi por causa de Carpini, não. Muito bem. Então, avaliação feita aí, né? Passamos a régua em todo mundo. Vitória que tá de folga, né? Nesse meio de semana, a Copa do Brasil, Vitória eliminado. E tem um jogo, Vilar, que é o Santos, né? Vice-lanterna em casa. Esse jogo aí, nada além dos 3 pontos é aceitável, né? Com certeza. A gente estava falando, né? Cara, para mim o Vitória tem que focar muito na Série A, né? Porque o Vitória é um time que não é nada confiável, né? Você consegue uma virada impressionante contra o Vasco, e aí depois você vai para o outro jogo na Série A e tem essa oportunidade de ganhar do Bahia na Fonte Nova e não consegue se impor. Então o Vitória tem que ser o melhor de si para ganhar do Santos em casa e continuar fora do Z4, né? Porque a tabela ajudou, o Vitória segue fora do Z4 nessa rodada, apesar de ter perdido o jogo. Então a tabela ajudou muito os resultados da rodada. Ele segue fora do Z4 e agora tem esse jogo contra o Santos para manter-se fora do Z4, né? A Vitória tem que ir, como eu já falei mais de uma vez, para essa pausa do Mundial de Clubes, fora do Z4, com a pontuação bem razoável, para tentar se reforçar, corrigir esses erros aí no elenco e fazer uma segunda parte do brasileiro bem melhor. Mas para isso ele precisa chegar lá vivo, muito vivo,
E esse jogo do Santos ele é crucial para que isso seja alcançado, né? Para que o Vitória chegue na pausa, é preciso ganhar do Santos e conseguir a sua terceira vitória na Série A, né? É fundamental. É isso, né? Jogo no Barradão, o Vitória tem que aproveitar. Bom, é isso. Valeu, Vitor.